Preste muita atenção. Existe um roubo acontecendo agora, neste exato momento. É um roubo silencioso, um que não arromba portas, mas que drena dia após dia o patrimônio de milhões de pessoas dentro dos seus próprios lares. Uma apropriação que acontece à luz do dia, muitas vezes validada pela inércia e pela má gestão. Nos próximos minutos, esta análise vai revelar 3 verdades brutais sobre as finanças do seu condomínio. Fatos que muitos gestores preferem ignorar, mas que impactam diretamente o bolso de quem paga em dia e a saúde financeira de um patrimônio que é coletivo. A primeira verdade é um câncer financeiro silencioso. A matemática é fria. 80% dos moradores, os bons pagadores, estão sendo forçados a subsidiar o estilo de vida dos 20% que decidiram não pagar a sua parte. É uma transferência de riqueza injusta que corrói o valor do patrimônio e, pior, premia o mau comportamento. A segunda verdade é que o jogo virou. O cenário jurídico mudou. A era da complacência acabou. Novas legislações e propostas que refletem um endurecimento geral das regras, como o PL 04 de 2025, sinalizam uma nova e dura realidade. Agora, o apartamento do devedor pode sim ser levado a leilão em um prazo muito mais curto. E a terceira, e talvez a mais importante verdade de todas, é a existência de um protocolo profissional. Um método implacável que foi desenhado para eliminar a inadimplência em 90 dias, sem exceções, sem negociações emocionais, apenas a aplicação fria e sistemática do processo. Eu sou o GB Síndico Master. E agora, vamos à matemática fria e objetiva do roubo patrimonial, que neste momento ocorre em milhares de condomínios por todo o país. Imagine um condomínio com 150 apartamentos, cada um avaliado em R$ 1,5 milhão de reais. Isso não é um prédio, é um ativo financeiro. Uma empresa cujo valor de mercado é de 225 milhões de reais. E este patrimônio está sob ataque. Quando um síndico amador permite que 20% dos moradores não paguem suas obrigações por meses a fio, ele não está sendo compreensivo. Ele está, na prática, forçando os outros 80% a financiarem o calote. Isso tem um nome jurídico preciso: apropriação indébita do patrimônio coletivo. É o ato de se apoderar de um recurso que pertence a todos para um benefício próprio e individual. Na linguagem popular, o nome é mais direto. Quem paga a conta está sendo feito de tolo. Simples assim. E quem é o principal facilitador dessa sangria financeira? É o arquétipo do síndico da boa vizinhança. Aquele gestor amador que tem medo de cobrar, medo de protestar, medo de executar judicialmente. Tudo porque ele não quer ser mal visto no elevador. Ele trata o devedor como uma vítima e o bom pagador como um caixa eletrônico ilimitado. A gestão profissional, por outro lado, age no exato oposto. Protege quem paga e executa quem deve, com método e sem emoção. O proprietário que paga seu boleto em dia, que não aceita mais a ideia de sustentar a inadimplência dos outros, precisa de uma única coisa: informação estratégica. Informação que proteja o seu patrimônio e que proteja o seu bolso. Este material foi criado com este exato propósito: entregar análises de gestão profissional baseadas em dados concretos e na legislação vigente. Por isso, se este conteúdo faz sentido, curta o vídeo para apoiar o trabalho. Inscreva-se para não perder as próximas análises técnicas. E para um conteúdo diário e ainda mais aprofundado, siga o @gbsindicommaster tanto no Instagram quanto no LinkedIn. Lá, a discussão sobre gestão de ativos condominiais continua. E por que discutir esse tema com tanta urgência agora? Pense no mês de janeiro. Janeiro é historicamente o mês do colapso no orçamento familiar. É quando chega o IPVA, o IPTU, a matrícula e o material escolar e, claro, a fatura do cartão de crédito com todos os gastos de fim de ano. É nesse exato momento de pressão financeira que o condômino com mentalidade devedora olha para a pilha de contas e escolhe qual boleto vai deixar de pagar. E numa gestão amadora, qual ele invariavelmente escolhe? O do condomínio. A razão para isso é muito simples. Numa gestão fraca, o condomínio é o credor mais bonzinho do mercado. O banco corta o seu limite de crédito em 2 dias. A escola ameaça negar a rematrícula na primeira semana. A companhia de energia corta o fornecimento no 10º dia. Mas e o síndico amador? Ele manda uma carta do CADA depois de 30 dias, espera mais 60 para talvez protestar e mais 90 para só então pensar em processar. Essa realidade, no entanto, essa moleza está com os dias contados.
O endurecimento da lei, refletido em propostas como o PL 04 de 2025, alterou drasticamente as regras do jogo. Hoje, a dívida condominial é um título executivo extrajudicial de altíssima prioridade. Legalmente, ela se equipara a um cheque sem fundo, e a sua execução se tornou rápida e sumária. Com esta nova realidade jurídica, não há mais espaço para acordos informais. Um síndico que perdoa juros e multas, que parcela dívidas em dezenas de vezes sem critério, está cometendo um ato ilegal chamado renúncia de receita. E a renúncia de receita pode sim ser enquadrada como gestão temerária. O dinheiro do condomínio não pertence ao síndico para que ele faça caridade, pertence à coletividade. O erro mais fatal que um conselho fiscal despreparado pode cometer é ignorar um conceito fundamental da economia, o custo financeiro do dinheiro. O dinheiro tem um custo, e a falta de dinheiro custa ainda mais caro. A matemática é brutal. Quando um condomínio deixa de arrecadar R$50 mil por mês por causa da inadimplência, ele precisa cobrir esse rombo, geralmente usando o fundo de reserva. E aqui, duas perdas acontecem ao mesmo tempo. Primeiro, o condomínio deixa de ganhar os juros da aplicação financeira onde o fundo estava investido. É uma perda de rendimento. Segundo, e pior, se o dinheiro não for suficiente, o condomínio atrasa o pagamento de fornecedores e passa a pagar multas e juros de imóvel. E enquanto isso acontece, o devedor está usando aquele dinheiro para pagar a fatura do seu cartão de crédito, que cobra juros de 300% ao ano. Na prática, o condomínio se transforma numa instituição financeira que oferece crédito subsidiado com juros baixíssimos para devedores. E quem paga por esse subsídio é sempre o bom pagador. Então, agora é hora de uma auditoria mental honesta. Na última assembleia do seu condomínio, o síndico apresentou de forma clara e objetiva qual é a taxa de inadimplência? Ele informou com precisão quantos processos de execução judicial estão ativos contra os devedores? Se ao ser questionado sobre isso, o síndico hesitou, disse que está conversando ou pediu mais um prazo, isso é um sintoma gravíssimo de gestão amadora. Se essas discussões precisam chegar aos tomadores de decisão, compartilhe este material com os conselheiros do seu prédio. A pergunta a ser feita é: o seu condomínio cobra com rigor ou financia devedores? Deixe sua experiência nos comentários. Antes de apresentar a solução profissional, é crucial entender o risco patrimonial máximo. Um condomínio com alta inadimplência sofre uma desvalorização de mercado. Sua unidade pode valer até 15% a menos na hora da venda. Um comprador qualificado pede a certidão negativa de débitos. Ao ver o rombo nas contas, ele desiste. Ninguém quer comprar um ativo financeiro quebrado. E como uma gestão profissional resolve isso? Não se pede por favor. Executa-se com um método. Aplica-se um protocolo chamado Régua de Cobrança 360. Este cronograma deveria ser a lei interna de todo e qualquer condomínio bem gerido. Dia 1 de atraso, o sistema dispara uma notificação automática. A ação é impessoal, para evitar a conversa. Dia 5 de atraso. Se a convenção permitir, o sistema bloqueia a reserva de áreas de lazer. A lógica é simples. O devedor não pode usufruir de um lazer financiado por quem paga. Dia 15 de atraso. O nome do devedor é enviado para protesto em cartório e negativado nos birôs de crédito, Serasa SPC Boa Vista. O acesso ao crédito no mercado acaba. E no 30º dia, o departamento jurídico ajuiza a ação de execução. A execução é sumária e é implacável. Alguns podem chamar isso de crueldade, não é? Cruel é a aposentada do apartamento 304 ser obrigada a pagar um rateio extra de R$2 mil porque o morador do 502 decidiu não pagar o condomínio para trocar de carro. O nome disso é justiça financeira. É cobrar de quem deve para proteger o patrimônio de quem paga. Tolerância zero não é crueldade, é respeito ao patrimônio coletivo. E para fechar a blindagem técnica e jurídica, é preciso compreender a qualificação do gestor. A resolução normativa RNCFA 664 de 2025 do Conselho Federal de Administração é um marco. Ela estabelece um padrão profissional para a atividade. Esta resolução estabelece que a gestão financeira e a cobrança são prerrogativas do administrador registrado. Um síndico que renuncia à receita está dispondo de um patrimônio que não é dele. Ele pode e deve ser processado civilmente para ressarcir o condomínio com seu patrimônio pessoal. A responsabilidade recai sobre o CPF do gestor. Gestão condominial não é voluntariado, é matemática rigorosa e lei inflexível. A lição desta análise de finanças e de transparência é cristalina. Tolerância zero com a inadimplência é a única e exclusiva forma de proteger e valorizar o patrimônio de quem cumpre com suas obrigações.
Qualquer outra abordagem é conivência. Se um condomínio se tornou a uma desordem financeira crônica, se a inadimplência está consistentemente acima de 10%, e se o síndico demonstra incapacidade de cobrar, ele não precisa de mais uma conversa. Ele precisa de uma intervenção profissional e imediata. A GB Síndico Master é especialista em recuperação de crédito condominial e em reestruturação de caixa. Nós transformamos contas no vermelho em fundos de investimento no azul. O link para a nossa equipe de auditoria financeira está disponível na descrição, junto a esta análise. E para os novos contratos de gestão profissional que forem fechados neste mês, oferecemos a isenção de 100% no primeiro mês de honorários. É um investimento inicial na recuperação da saúde financeira do patrimônio de todos, para começar o ano com caixa no azul e a inadimplência no zero. Eu sou o GB Síndico Master. GB Síndico Master. Gestão condominial estratégica.